tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de correção de sobrancelhas. Há uns 20 minutos atrás eu coloquei no Facebook que eu tava sem ideias e perguntei se não rolava um vídeo de correção de sobrancelhas e eu tive uma aprovação boa. Então resolvi fazer logo. É super simples, assim, os materiais são poucos, uma sombra marrom, corretivo, 2 ou 3 pincéis e deu. Nada muito complicado. A sobrancelha é muito importante, o formato da sobrancelha é muito importante na maquiagem e no nosso rosto também, porque, vamos combinar, né? A gente sem sobrancelha ficar uma cor meio estranha, assim, meio feio, né? Fazer o quê? É importante. Então por isso é muito importante a gente ter ela bem corrigida, bem cuidada. E é isso. Não vou falar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu já falei bastante no final, já falei bastante no meio do vídeo, então não vou falar demais, porque eu sou meio papagaio. Tá bom? Então tá, fique pro tutorial. Bom, então vamos começar. Eu aproximei mais um pouquinho, porque como é na sobrancelha é melhor vocês verem mais detalhes. Só vou prender o cabelo porque tá muito quente, tipo muito quente. E eu também sou meio desastrada com cabelo no rosto, então vamos evitar. Bom, para começo de conversa, é muito importante a gente ter um design bem feito da sobrancelha. Não adianta ter uma taturana na testa ou não ter tirado os excessos, assim, esses pelinhos que ficam aqui embaixo, porque daí não vai dar um resultado bom, não vai ficar bonito como deve. Então é sempre muito importante a gente procurar um designer, alguém que esteja estudado para isso, alguém que saiba como deixar a tua sobrancelha da forma correta e da forma mais harmônica com o teu rosto, tá? Os excessos é super tranquilo da gente tirar nós mesmos, assim, em casa, tirar com a pinça, normalzinho, mas pra cortar, pra deixar ela num formato bonito, sempre é super importante ter alguém estudado pra isso, senão a gente vai fazer cacaca, certo? Então vamos lá. Eu gosto de fazer a sobrancelha, assim, logo depois que eu fiz a pele. Antes eu fazia antes da pele, mas daí sempre dava uma coisa errada, eu sujava de base, tinha que retocar, então eu comecei a fazer depois da pele e antes dos olhos. Mas, mesmo fazendo depois da pele, é muito importante a gente limpar ela, porque passa base, passa pó, passa um monte de coisa, ela fica suja, os pelos ficam mais claros, então é muito importante a gente limpar ela. Eu uso um cotonete, pode ser lencinho umedecido, pode ser um cotonete babado, quando é pra ti mesmo, né, porque a saliva é um dos melhores demaquilantes, mas só quando a gente for pra uso próprio, né. Mas eu tô com um pouquinho de demaquilante aqui, então eu vou tirar um pouquinho só do excesso, porque ela suja, né? Então a gente só passa assim pra tirar o excesso e tirar a sujeira, deixar ela bem limpinha, com os pelos da cor bem natural. Como eu falei antes, é muito importante a gente já estar com a sobrancelha pronta, então pinça e tesouro sempre muito importante a gente ter em casa, só pra dar aquela retocada. Tem um pelinho ali que tá todo mundo enxergando, a gente tira, tem um que tá fora do lugar, a gente dá uma paradinha nele, então é bem importante, certo? Eu começo sempre dando uma escovadinha na sobrancelha com esse pincelzinho aqui. Ele veio reto, mas eu dei uma entortadinha porque fica mais fácil de manusear. E não são todos os kits de pincéis que tem esse pincel, mas também não precisa se preocupar, eu nunca vi ele pra vender avulso. Mas antes de eu comprar um kit que tinha um pincel desses, eu terminava um rímel, lavava bem, deixava a escovinha, né, deixava de molho na água quente, lavava bem, até ele ficar sem nada de produto e usava tranquilo, não tem problema. É uma boa dica. Então eu vou escovar ela. Eu escovo sempre na direção do crescimento do pelo, assim, ó. Tem gente que escova pra cima, tem gente que escova pro lado. Eu escovo mais ou menos pra cima, mais ou menos pro lado, que é na direção do crescimento do pelo, assim eu consigo ver de uma forma melhor todo o formato da minha sobrancelha. Mesma coisa do outro lado. Vou mostrar pra vocês o que eu uso pra corrigir minha sobrancelha. Tem muitos kits por aí, tem kit da Sigma, tem kit da NYX, tem kit da Dylos, tem kit da Vult. Tem de várias marcas, mas eu não uso nenhum kit. Eu uso uma sombra marrom, essa daqui. Desculpem o estado dela, mas ela é muito frágil. Tipo, acho que essa é a 4ª ou 5ª sombra que eu já tenho. E elas quebram sozinhas, assim, em cima da mesa quebra. Essa daqui é a da Colos e é a 208, é um marrom bem opaco. Ele é muito, muito, muito bom pra sobrancelha e também pra esfumar, tudo eu uso
para várias coisas. Com um pincel chanfrado, assim, essa combinação. E depois, para fazer o acabamento, um pincel de corretivo e um corretivo, lógico. Mas isso a gente vê depois, tá? Já com a sobrancelha escovada, prontinho, eu vou começar a fazer a correção dela. Vou olhar pra baixo, porque tem um espelho aqui. Então, assim, eu vou fazer um pouquinho mais forte pra vocês conseguirem ver melhor no vídeo. Mas não precisa fazer um negócio forte, assim, que vai parecer que tu passou uma rena e ela ainda não descascou, tá? Não deixa o negócio muito forte, porque tem que ser natural, assim, as pessoas têm que olhar pra sobrancelha e pensar assim, nossa, ela tá corrigida, mas de uma forma natural, não assim, passou um lápis e, sei lá. Falar em lápis, assim, ó, muitas vezes eu já ouvi gente falando que corrige a sobrancelha com lápis 6B. Pessoal, não pode. Lápis 6B é próprio para desenho, para papel. Ele contém chumbo na composição dele, então é super perigoso, não é indicado para usar na pele. A própria Faber, as marcas que fabricam os lápis 6B já fizeram uma nota sobre isso, que não é indicado para pele. Então quem usa lápis 6B trata de comprar uma sombra marrom ou um lápis ou qualquer coisa, menos o lápis, porque contém chumbo, então não pode, tá? E lápis preto ou sombra preta na sobrancelha também não, porque fica muito pesado. Mesmo que a tua sobrancelha seja preta, que a cor do teu pelo seja preta, use uma sombra marrom mais escura. Tipo, essa ela é super escura, então dá bem certinho. Eu posso dosar a pigmentação dela, então eu consigo usar em loiras e eu consigo usar em morenas no tom mais escuro de sobrancelha possível. Mas sombra preta não, porque carrega muito, dá muita sujeira e fica pesado, não fica harmônico, não fica bonito, tá? Então vamos lá. Já tô com o pincel com a sombra aqui e eu começo sempre de baixo, aqui no início da sobrancelha. Eu faço um risco e vou fazer isso por todo... Vou botar o espelho aqui do lado pra vocês verem melhor. Por toda a parte de baixo da minha sobrancelha aqui, ó. E vou indo de levezinho mesmo. Já vou tentando dar uma esfumada. Outra coisa, gente. Se você já tem o formato da sobrancelha desenhado, assim como o meu, por exemplo, ele já é desenhado, tem as medidas e tal, não tenta criar uma sobrancelha nova, tá? Segue o formato da tua e só corrige o que ela tá falhada. Porque tem gente que tem a sobrancelha assim que nem a minha, que ela é arqueada e quer fazer uma sobrancelha toda redonda. Isso não fica legal, tá bom? Esqueci de falar. As medidas da sobrancelha. Vou falar com esse risco aqui no meio que tem problema, tá? As medidas da sobrancelha, o negócio é o seguinte. A gente pega um pincel, pode ser um lápis, pode ser qualquer coisa comprida, assim que a gente possa encaixar, tá? A sobrancelha deve começar aqui, ó. Coloca o pincel no nariz, aqui assim. Ela deve começar exatamente nessa medida aqui, tá? Colocando o pincel no meio do olho, bem na pupila, é onde ela deve arquear. E o pincel no final do nariz com o final do olho é onde ela deve acabar. A minha tá um pouquinho curta, mas nada que a gente não possa corrigir, certo? Essas são as medidas. Começo reto com o nariz, meio bem na pupila arqueadinho e final no final do olho, tá? Continuando. Aí eu faço aqui, vou fazendo esse risquinho na base da minha sobrancelha. Se dá uma borradinha, que nem eu fiz agora aqui, não tem problema, que depois a gente vai corrigir. Enquanto isso, eu já vou passando o pincel para ir preenchendo ela, até para não ficar forte demais. Porque essa sombra é bem pigmentada. E assim, ó, eu cheguei aqui no final, eu vou esticar um pouquinho, super sutil. Porque ela tá um pouquinho curta, então eu já vou medir aqui, ó. Chegou no final ali, já tá no tamanho certo. Agora esse cantinho eu tenho ele um pouquinho falhadinho, então o que eu vou fazer? Eu vou passar o pincel aqui, bem certinho nos pelos, e vou dar uma arredondada ali, pra ele arquear melhor. Agora eu preencho. Ó. Já tá tomando um formato mais corrigido. Mesma coisa, agora eu vou preenchendo aqui a parte de cima da sobrancelha. Ó, vou encaixando. E fecho aqui. E vou fechando, ó.
Se ela ficar um pouquinho torta, assim, meio bagunçada, ainda mais pra quem tá começando, não tem problema. Porque depois, quando a gente faz o acabamento com o corretivo, ela fica retinha, bonitinha, tá bom? E é só ir preenchendo. Passa o dedo, se quiser arrumar antes, pra não ficar meio incomodada. É questão de paciência e a gente vai aprendendo com o tempo. Vocês podem ver que no início dos meus vídeos, a minha sobrancelha era bem mal corrigida, assim. Eu passava a sombra bem de leve, então dava pra ver que ela tava corrigida, assim, errado. Então a gente vai aprendendo com o tempo. Ninguém é perfeito, é normal errar, então é bom treinar em casa, pra também não sair, assim, com duas taturanas na testa, né? Vamos evitar. Então, ó, já dá pra ver um pouquinho a diferença, um pouquinho não, bastante, né, entre uma e a outra. Então eu vou fazer toda ela primeiro, o acabamento dela todo primeiro pra vocês verem exatamente a diferença. O acabamento a gente vai tirar esses borrinhos que eu mostrei pra vocês antes. Tô pegando um corretivo e um pincel pra corretivo, assim. Esses pincéis é bem fácil de achar, tem avulso em farmácia e tal, e ele é bem bom até pro próprio corretivo mesmo. Então assim, ó, vou aproximar mais. Aqui embaixo, eu vou começar aqui do início pra ela ficar aquele efeito mais recortadinho, mais retinho. Então vamos lá. A gente só vai passando o pincel com a mão leve pra ela ficar retinha. Em toda a base da sobrancelha, ó. Tá vendo? Aqui. E vai arrumando até ela ficar bem retinha. Aí aqui a gente esfuma também o corretivo e tal, espalha bem. Por exemplo, não sei se vai focar aí, mas agora eu passei demais o corretivo, então vou ter que arrumar de novo. Aí eu volto com o pincel, bem pouquinho de sombra, e arrumo bem naquela carreirinha de pelos ali que eu errei. Então se ficar meio bagunçado, gente, no começo não tem problema, não se afoba, porque depois no final ela fica bem bonita, tá? Não. Aí eu volto com o pincel. E arrumo de novo. Em cima agora. Mesma coisa. Pega mais um pouquinho de corretivo no pincel. Eu gosto de começar aqui por esse pedaço da sobrancelha, do meio pro final. Ó. E vou arrumando ali devagarinho. E depois eu vou do final do começo pro meio, tá? Então, que nem eu falei pra vocês, aqui tá aquele borradinho que eu tô vendo até de longe. Agora eu conserto ele. Ai, é a canhota. Tá? Então, ó, eu passo o corretivo. Já começo a consertar. Ó. Passo aqui também. E vou esfumando. Olha a diferença, tá? Então o negócio é o seguinte, aí achou que esse pedacinho aqui da frente tá muito escuro, tá muito artificial. Dá uma esfumadinha com o dedo, assim. E vai arrumando, ó. Aí ele dá uma suavizada, mas fica mais ou menos assim. E daí pra finalizar eu passo o rímel que uma vez, eu juro que uma vez isso aqui foi incolor, tá? Mas de tanto corrigir a sobrancelha ele fica marrom. Mas ele é incolor, tá? Eu passo esse rímel incolor só pra deixar os pelinhos no lugar. Da mesma maneira que eu escovo a sobrancelha, eu passo ele em direção ao crescimento dos pelos, tá?
E vou ajeitando, porque daí ele fica no lugar e... Ele fica no lugar e daí não bagunça a sobrancelha e tal, não fica estranho, tá? Eu vou fazer o outro lado. Então é isso, a gente termina o vídeo por aqui. Esqueci de falar pra vocês por que eu prefiro usar sombra e não o lápis. Então assim, vou explicar. Primeiro porque eu acho mais fácil manusear com a sombra, porque o fato de ter um pincel e uma sombra, eles me dão mais firmeza no traço e eu consigo determinar melhor o que eu quero traçar. O lápis eu acho um pouquinho mais difícil, mas é questão de gosto. Tem quem prefira o lápis. Por muito tempo eu preferi o lápis à sombra, mas depois que eu comecei a usar a sombra direitinho, que eu aprendi, aí eu preferi usar a sombra também, tá? Outra coisa, eu acho também que... Eu já pesquisei, já aprendi que o lápis, a composição do lápis, ela entope os poros do pelo se ele não for retirado direitinho todo dia. Todo o acúmulo de lápis não for tirado direitinho todo dia da sobrancelha, ele entope os poros do pelo, impedindo que o pelo cresça saudável e muitas vezes que ele cresça. Então podem vir a ocorrer falhas na sobrancelha. Por isso que eu prefiro a sombra. É mais fácil de tirar, eu consigo ter um traçado melhor e mais firme e mais da minha vontade, mais como eu quero. E também eu acho que ela dá um aspecto mais natural e é mais fácil de achar uma sombra da cor da minha sobrancelha do que o lápis, que só tem cores universais, ou um marrom que às vezes não pigmenta tanto. Mas, como eu disse antes, é super de opinião. Vale o teste. Quem tem o lápis, testa com o lápis em casa. Quem tem a sombra, testa com a sombra. Quem quiser, testa com os dois e vê o que se adapta melhor, tá? Independente do lápis e da sombra, esse acabamento com corretivo é o que deixa ela mais bem desenhadinha. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que é muito importante ter o desenho da sobrancelha feita, ter a sobrancelha feita, senão o resultado nunca vai ser bom. Não adianta uma pessoa que nunca fez a sobrancelha, que não tem o desenho feito bonitinho, querer fazer esse acabamento com corretivo por cima dos pelos que não, dos pelos que são excesso, então daí fica pior ainda. Então é muito importante procurar uma designer, alguém que entende, alguém que é formado sobre isso, pra fazer pelo menos o desenho, pra fazer uma manutenção uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Isso eu não sei muito bem como é que é, porque eu não entendo muito, meu negócio é só a correção mesmo, certo? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu de repente esqueci de falar, me perdoem. Se vocês quiserem, estou à disposição para esclarecer, porque pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa que eu sou meio desligadinha. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha, que é essa mãozinha que tá aqui embaixo no YouTube, porque isso ajuda bastante a divulgar o vídeo e também a saber que vocês estão gostando do que eu tô fazendo. Esse foi o Brincadeira. Então tá, muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!